Olá pessoal, aqui Pastor Edson chegando até você com mais um vídeo no nosso canal do YouTube, trazendo para você a palavra de Deus, trazendo para você também notícias, né? Notícias principalmente de cunho político, tá certo? Nós estamos aqui para apresentar para você uma semana que foi muito positiva para aqueles que acreditam no Brasil, para aqueles que querem ver a libertação do Brasil, para aqueles que acreditam, né, que Deus vai nos dar uma oportunidade. Então nós estamos orando e as notícias têm sido boas, notícias alvissareiras que eu vou trazer para você aqui. Comprovação, né, pela mídia, pelo que tem saído nos jornais, que a esperança é grande. E qual é a esperança? Flávio Bolsonaro pode ganhar no primeiro turno. Flávio Bolsonaro pode ganhar no primeiro turno, tá bom? E antes que comece, porque eu não me importo com as pessoas que são do contra, tudo bem. Se comentar aqui com respeito, tudo bem, tranquilo, fiquem à vontade. Mas o que incomoda mais são as pessoas sem esperança, aqueles que dizem estar do nosso lado, mas não têm esperança. A esperança é algo que não pode morrer. Tenha esperança. Acredite, ore e espere. Porque se você não espera, não tem esperança e não ora, e aí o negócio está feio, tá bom? Então vamos lá. Qual é a notícia boa? Vamos ver as notícias boas, vamos ver no que eu estou me baseando para dizer que Flávio Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno. Temos aqui Gazeta do Povo, 18 de abril, com uma reportagem, com 3 reportagens interessantes. Algo para nós inimaginável. Datafolha. Pesquisa Datafolha para presidente da República em 2026. Uma pesquisa, se você olhar no histórico, fazer uma pesquisa aí dos anos passados, você vai ver que o Datafolha nunca teve uma pesquisa onde Jair Bolsonaro, por exemplo, em 2022 estivesse na frente, né? E agora a Datafolha chega e as primeiras pesquisas, Flávio estava atrás em dezembro, a última pesquisa estava empatada com Lula na frente, e agora o que aconteceu? E é muito importante que você divulgue esse vídeo, tá? Você que ainda tem esperança no Brasil, você que ainda acredita no Brasil, eu quero fazer um chamado para você. Divulgue esse vídeo. Divulgue mesmo esse vídeo, tá bom? Porque isso vai levar a esperança para outros, vai animar outros. Então, não esqueça de divulgar, de mostrar para as pessoas que o nosso candidato está na frente, tá bom? Então vamos lá. Vou ler aqui, ó. O Datafolha fez pesquisa espontânea quando os nomes não são apresentados previamente para a escolha do eleitor. Ou seja, o cara chega, o pesquisador chega e diz assim: em quem você vai votar para presidente? E não pergunta assim, no Lula, no Bolsonaro, só faz a pergunta: você vai votar em quem para presidente? Nesse tipo de pesquisa, os eleitores indecisos ainda são grandes, né? Não sabe 42%. Os que responderam em quem vai votar, 26% disse que vai votar, disseram que vão votar no Lula. Isso aqui é natural, porque Lula, entre todos os candidatos, é o mais conhecido. Tá? E o fato de Flávio ter 16% é um fenômeno. Olha, tem gente aqui, ó, esses 2% também é dele, né? Jair Bolsonaro. Até com asterísticos aqui,
para lembrar que Bolsonaro não pode ser candidato. Então, 16% no espontâneo, sendo que Flávio Bolsonaro ainda não é bem conhecido, já no espontâneo já começa bem. Né? O Ronaldo tem 2% e outros candidatos somaram 5%. E 42% não soube responder. Ok? Agora vamos para um cenário estimulado, primeiro turno, primeiro cenário. Lula 39, primeiro turno. Flávio Bolsonaro 35, tecnicamente empatado, por quê? Flávio, segundo a margem de erro, Flávio Bolsonaro poderia ter 37 e Lula 37, tá? Então, na margem, no limite da margem de erro, empate técnico. Caiado tem 5, pode ter de 3 a 7. Zema tem 4, pode ter de 6 a 2. E o Renan pode ter de 0 a 1, a 2, né? Cabo Daciolo está na guerra de novo, 1%. Aldo Rebelo, 1%. E os brancos e nulo é muito, 10%. Isso aqui, com certeza, será diluído entre os candidatos. Vamos lá para o segundo turno. A pesquisa Datafolha simulou 3 cenários de segundo turno, todos com a presença do Luladrão. Todos com a presença do Lula. Pela primeira vez neste ano, desde dezembro, Flávio Bolsonaro na frente. 1 ponto percentual mais na frente. Ou seja, Flávio pode ter 48 e Lula 43. Ou Lula pode ter 47 e Flávio 44. Ou seja, estão empatados, só que com Flávio pela primeira vez pontuando na frente. Isso é muito, 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 muito importante. Votos brancos e nulo 8%, não sabe 1%. Lula Ronaldo Caiado, olha, tecnicamente empatado, o Lula está sem moral nenhum. Lula Zema, tecnicamente empatado, ó, 44 a 43, né? E a rejeição, Lula é o mais rejeitado. Lula é rejeitado pelo mínimo, no mínimo por 50% da população brasileira. E o Flávio não tem toda essa rejeição não, tá, gente? Mas é normal quando o candidato tem mais de 40% dos votos, ele tem também uma rejeição alta. Ok? Essa é a pesquisa Datafolha. Agora vamos para a Quest. Para quem não sabe, Quest é o Instituto de Pesquisa do Grupo Globo de televisão. Tá? O Grupo Globo de televisão. Ok? Pesquisa Quest. Eu vou mostrar aqui para você, porque eu acho que eu estava falando e vocês não estavam vendo, tá? Datafolha, rapidinho aqui. Cenário estimulado. Primeiro turno, Lula 39, Flávio 35, tecnicamente empatado. Segundo turno, Flávio 46, Lula 45, Flávio na frente, como eu disse para vocês. E Lula empatado com Zema e com Caiado. A Quest, que é o Instituto de Pesquisa da Globo, inimiga mortal dos Bolsonaro, até na Quest. Será? Vamos ver. Pesquisa. Primeiro cenário espontâneo, quando o nome do cara não é apresentado. Você vai votar em quem para presidente? Parecido lá com o Datafolha. Só que aqui o Lula deu menos, tá vendo? Datafolha deu 26. E o Flávio Bolsonaro 13 aqui. Tá mais, com relação ao Flávio, tá mais coerente, né? O Flávio lá deu 16, aqui deu 13. Mas o Lula lá, muito grande, né? A diferença. Então, uma das duas estão erradas. No primeiro turno, Lula tem 37 e Flávio 32. Aqui, Lula ganha numericamente, né? Por exemplo, pela margem de erro, poderia Flávio ter 34, Lula 35. Seja quase empatados. Vamos lá aqui para
Segundo turno. Segundo turno, o número é menor, mas a diferença é maior, né? Interessante. Lá na Datafolha, o Flávio tem 46, mas o Lula tem 45. Aqui o Flávio tem 42 e o Lula tem 40. Pela margem de erro, o Flávio pode ter entre 44 e 40, ou seja, digamos que ele tenha 44, que é o mais provável. O Lula tem 38, então seria uma distância aí, 44, 38, de 6 pontos? Pode ser. Eu não acredito particularmente que Flávio esteja tão na frente, mas não duvido que ele esteja 2 a 4 pontos de diferença do presidente Lula. Aqui não, aqui o Lula não empata com os outros, né? Diferente do Datafolha, o Lula aqui é melhor do que os outros, não empata nem na margem de erro, tá certo? E a terceira e melhor pesquisa, claro, tem que puxar o saco para minha brasinha, é a da, como é o nome dela? Futura Inteligência, Instituto de Pesquisa da Apex Patterns. Nela, o Lula lidera no cenário espontâneo com 35, mas o Flávio tem 23. Já quando coloca os nomes, empate mesmo, 39 a 37, né? Na margem de erro aqui, empate também. Coerente com a Datafolha, por exemplo. Já aqui, por exemplo, nesse cenário aqui, qual é a diferença? Deixa eu ver aqui. Flávio, Ronaldo, Zema, Renan, Augusto Cury. Deixa eu ver esse. Flávio, Ronaldo, Renan, Augusto Cury. Aqui é sem o Zema. Aqui é como se o Zema virasse vice do Flávio, certo? Ó. Já nesse cenário, tirou o Zema, os votos do Zema praticamente vêm para o Flávio. E aqui fica mais empatado ainda, tá? E a bomba para com o Haddad aí, o Haddad já perde feio no primeiro turno. E o Zema melhora e o Caiado também melhora. Todo mundo melhora se tirar o Lula. E aí, segundo turno, vamos ver? Flávio e Lula, 48 a 42. 5,4 de diferença. Né? Pode ser verdade. Né? Caiado, empate, quase empate, praticamente empate. Com o Zema a mesma coisa, ó. Pode ser 40 a 42. Não é empate, mas é bem perto. Se for o Flávio contra o Haddad perde mais feio ainda. Né? O Haddad empata com o Caiado, empata com o Zema. Já estão testando aqui para ver. Né? Rejeição, o Lula é o mais rejeitado. O Flávio 2 pontos a menos de 2 pontos mais rejeitado. Isso está fazendo a diferença. Tá, pessoal? Então, é isso. Conselho para você. Ore pelo Brasil. Eu acredito ainda. Eu acredito que Deus vai nos libertar dessa raça ruim do Brasil. Tá certo? Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo.